terceiro ano, continuando os nossos conteúdos de revisão de geografia, agora nós vamos recordar um pouquinho sobre o respeito às diferenças lá na página 30 e 31. Lembra que tudo isso a gente já viu em sala de aula, tá? Terceiro ano, a gente só tá recordando para a cabecinha de vocês ficar bem fresquinha pro dia da prova, tá bom? Então, lá na página 30, a gente vai ver o respeito às diferenças. Conviver com as pessoas que a gente se identifica é muito fácil, né? É muito fácil quando a gente convive com alguém que tem os mesmos costumes, que tem um jeito parecido com o nosso, que gosta das mesmas coisas, né? É muito fácil. Mas quando temos que conviver com pessoas diferentes, é fácil, terceiro ano, conviver com pessoas diferentes, que têm opiniões diferentes, gostos diferentes, preferem outras coisas, né? Não é muito fácil, né? E aqui no livro a gente vai ver que essa convivência acontece o tempo todo, certo? Porque ninguém é igual a ninguém. Ninguém tem a mesma cultura, ninguém tem a mesma família, ninguém vai ter os mesmos jeitos, os mesmos gostos. Às vezes sim, às vezes a gente vai se identificar, às vezes não, né? E essa convivência acontece o tempo todo, né? Com pessoas diferentes de nós. E aconteceu também quando o Brasil começou a ser formado. Olha que interessante. O nosso país, quando o Brasil começou a ser formado, o que aconteceu? Por volta de 1500, os portugueses colonizadores chegaram às atuais terras brasileiras. Mas nestas terras já viviam inúmeros povos, o quê? Povos indígenas, não é mesmo? Cujo modo de vida era muito diferente do modo de vida que os portugueses estavam acostumados. Então os portugueses chegaram e encontraram aqui uma terra linda, que é o Brasil. Só que quando eles viram que já viviam pessoas aqui, eles estranharam. Por quê? Porque eram pessoas que eles nunca tinham visto na vida, pessoas diferentes, né? Eram indígenas, pessoas que vestiam roupas diferentes, né? Tinham uma vestimenta diferente, tinham costumes diferentes, jeitos diferentes, né? Se alimentavam de outro jeito, tinha outra cultura, outros costumes. Então houve o que? Esse estranhamento, né? Quando os portugueses chegaram e conheceram um povo diferente deles. E o mesmo aconteceu com os indígenas. Eles estranharam quando os portugueses chegaram, que era povo totalmente diferente do que eles estavam acostumados a conviver. E aí, por conta dessas diferenças, terceiro ano, o que aconteceu? Vamos ver aqui no livro. Muitos povos indígenas resistiram à ocupação portuguesa, ou seja, os indígenas não queriam aceitar que os portugueses ficassem na terra deles. E aí aconteceu guerras, aconteceu vários conflitos, né? Os indígenas contra os portugueses contra os indígenas, não foi mesmo? E os portugueses ainda quiseram impor nos indígenas o jeito deles. Queria que os indígenas se vestissem como eles e se adaptassem à cultura e aos costumes deles. E deu certo o terceiro ano? Não, né? Os indígenas já eram acostumados, eles já tinham uma cultura. Eles não iam querer viver como os portugueses. E aí o que aconteceu? Gerou grandes conflitos que culminaram no domínio de suas terras pelos portugueses. Aconteceu a morte de milhões de indígenas, no desaparecimento de muitos de seus povos e até mesmo de culturas indígenas, né? Embora existem diferentes povos indígenas com modos de vida próprios, alguns costumes são comuns a praticamente todos eles. Ou seja, embora os indígenas vivem em tribos diferentes, né? Tem alguns costumes diferentes, ainda assim, eles têm algo em comum. O que eles têm algo em comum? Eles têm uma forte ligação com a natureza, né?
e é de onde eles retiram os alimentos e tudo que eles precisam para viver. Então, independente de serem tribos diferentes, os indígenas têm essa ligação em comum. Todos eles têm a mesma ligação, que é a ligação com a natureza. Eles retiram tudo o que eles precisam, que eles necessitam da natureza. Bom, terceiro ano, aqui a gente teve um grande exemplo de respeito às diferenças, né? Tem aí uma imagem, ó, das crianças indígenas no lago, né? No rio, parece um lago. No lago, no rio, não sei. E o que a gente pode observar? Que se tivesse existido um respeito entre os portugueses com os indígenas e os indígenas com os portugueses, todo esse conflito, toda essa guerra que existiu entre eles, poderia não existir, não é mesmo? Se cada um tivesse feito o quê? Tivesse respeitado a cultura, o costume do outro, né? Talvez eles teriam entrado em um acordo e nada disso teria acontecido, não é mesmo? Então, os portugueses e os indígenas deixam um grande exemplo para nós, né? De algo que a gente não deve fazer, né? A gente não deve impor no outro aquilo que nós somos, porque cada um vai ter o seu jeito de ser, certo? Terceiro ano. Agora, nós vamos ver outros grupos e suas contribuições. Vamos lá na página 32 agora, terceiro ano. Só virar a página aí do livro. Outros grupos e suas contribuições. Com tudo que a gente já viu lá na sala de aula e com tudo que a gente vem recordando agora, a gente percebe o quê? Que os grupos são diferentes, né? Os grupos são diferentes e podem se formar por vários motivos. Um dos motivos que levam as pessoas a unir-se é a origem comum de seus integrantes. Alguns grupos, quando se mudam de seu lugar de origem, acabam influenciando os lugares onde se instalam, pois levam consigo seus costumes e seu modo de vida. Então, aqui no livro, a gente vai ver o quê? Que quando uma pessoa cresce em um estado, né, por exemplo, a criança que morou no estado de Goiás, cresceu no estado de Goiás, conviveu, teve a cultura do estado de Goiás, de repente muda lá para o estado do Pará. Você acha que quando ele chegar lá no Pará, ele vai ter os mesmos costumes, os mesmos gostos, a mesma cultura da mesma forma que as crianças que moram lá no Pará já têm? Não, né? O que vai acontecer? Essa criança vai chegar lá com os costumes e com a cultura do Goiás. Ele vai chegar com os gostos do Goiás. Ele vai querer se alimentar com a comida do Goiás. Ele vai sentir saudade, né, da comida do Goiás. Vai sentir saudade do quê? Da pamonha, né? De um pão de queijo. Vai sentir falta do pãozinho de manhã. E lá no Pará, os costumes são diferentes. Será que chegando lá ele já vai mudar? Não, ele vai carregar consigo a cultura e o costume dele. E aí ele pode até mostrar para as outras pessoas como ele vivia aqui no Goiás. Isso acontece muito no terceiro ano. Muitas pessoas se mudam, vão morar em outro lugar e acabam levando um pouquinho da sua cultura, um pouquinho do que aprendeu para outros lugares. E é o que a gente vai ver aqui no livro, olha só. Aí no livro a gente tem a imagem 1. Olha essa imagem. Nova Festa de São Cristóvão. Ó. Entre os anos de 1940 e 1980, muitas pessoas de estados da região nordeste do Brasil se mudaram para o município do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. Ou seja, eles saíram lá do Nordeste, né? E foram morar lá no município do Rio de Janeiro, buscando o quê? Trabalho, né? E uma condição melhor de vida. Nas folgas, essas pessoas se reuniam para festejar com música e comidas típicas de seu estado de origem. Esse costume fez surgir a Feira de São Cristóvão, que hoje acontece no Centro Luiz Gonzaga de Tradições Nordestinas. Nessa feira são comercializados produtos típicos nordestinos, alimentos,
redes para descansar e dormir, objetos de decoração, e acontecem apresentações de música e de dança com ritmos como o forró e o chachado. Então, no terceiro ano, o que aconteceu na primeira imagem? Os nordestinos mudaram, né? Saíram lá do Nordeste, foram morar lá no Rio de Janeiro, procurando um trabalho melhor, condições de vida melhor. E aí, sentindo falta da sua cultura, sentindo falta do que eles eram acostumados lá no Nordeste, eles marcavam um encontro na semana para conversar, né? Para realizar as comidas típicas lá do estado deles, para festejar, para dançar os ritmos do estado deles, né? E ficou tão conhecido que hoje acontece essa feira de São Cristóvão, em homenagem a essas pessoas. Então essa foi a contribuição que os nordestinos deixaram lá para o Rio de Janeiro. Muito interessante, né? Aí a gente vê outros exemplos. Lá na imagem 2, a gente vê, ó, muitos alemães, né? Ó, muitos alemães se mudaram para o Brasil entre os anos de 1850 e 1920, sobretudo para os estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Eles saíram lá da Alemanha, né, o país do continente europeu, em busca também de uma vida melhor. E com isso eles trouxeram várias contribuições para o trabalho e a cultura dos estados onde eles se instalaram. Um exemplo são as construções em Enxamel, como mostra a fotografia. Aí aqui, ó, outras contribuições que os alemães trouxeram para o Brasil, né? Eles trouxeram o quê? Construções em Enxamel, né? Ó, aí essa fotografia é lá no município de Blumenau, no estado de Santa Catarina. E ocorre também uma festa que comemora a cultura alemã. Então, como eles receberam muitos alemães lá em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, eles fazem uma vez por ano uma festa em homenagem aos alemães, né? Olha que legal. Por último, a gente tem a imagem 3. Olha a imagem 3 lá na página 33. O Olodum surgiu como um bloco de carnaval na cidade de Salvador, no estado da Bahia, em 1979. Como características marcantes do grupo, podemos citar o uso de instrumentos de percussão, como os tambores, né? O ritmo e a dança herdados dos povos africanos que foram trazidos ao Brasil na condição de escravizados. O Olodum se apresenta regularmente no bairro do Pelourinho, cultivando seus valores por meio de sua expressão artística e atrai pessoas vindas de diversos lugares do Brasil e do mundo. Então a gente vê aqui na terceira imagem uma apresentação do grupo Olodum, né, que acontece lá no Pelourinho, no bairro central do município de Salvador. O que essa imagem trouxe para nós? Que esse costume de tocar tambores, esse costume do Olodum não surgiu da ideia de um brasileiro, surgiu dos africanos, né? Quando os africanos vieram para o Brasil para trabalhar, sendo escravizados, eles que trouxeram esse costume dos tambores, do Olodum, e essa prática ela existe até hoje aqui no Brasil, né? Faz parte da cultura lá de Salvador, né? Então a gente pode ver o quê? As contribuições, né, que outros grupos trazem conforme a sua cultura, conforme as suas vivências em outros lugares, né? Terceiro ano, muito legal. Bom, terminamos então os conteúdos de hoje, tá? Peço a vocês que voltem nas páginas lá do cronograma, deem uma olhada, observem as imagens, façam a leitura novamente, para a cabecinha de vocês ficar bem fresquinha pro dia da prova, tá bom, terceiro ano? E qualquer dúvida já sabe, é só me procurar, tá? Até a próxima aula. Beijos!